Amigos queridos, Jesus, Mestre amado, em seu nome, Senhor, nos buscamos nesta hora para sentir a sua presença em nossas vidas. Nós te buscamos, Senhor, na condição de espíritos sedentos de paz e de esperança. Aqui estamos, Mestre, nos voluntariando para o trabalho na vossa seara, para que nos sintamos úteis, dignos, aprendendo a servir em seu nome. Que os nossos melhores sentimentos sejam as oferendas singelas que partem dos nossos corações para todos aqueles que nos cruzarem o caminho. Que as infinitas bênçãos do seu amor acolham a humanidade da terra e que a fé seja estruturada em nossos sentimentos, para que possamos estar dando testemunhos honrados que exemplifiquem as verdades de vida eterna. Obrigada, Senhor Jesus, por esta oportunidade em nossas vidas e que os amigos espirituais responsáveis por este Evangelho encontrem em nossos pensamentos a dignidade e a coerência para nos sentirmos úteis, aprendendo a servir. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. As bem-aventuranças é um conjunto de situações desafiadoras que o espírito passa, e quando ele passa com aprendizado, aproveitamento, resignação, ele acrescenta na sua identidade espiritual um grande valor. E é por isso que nós passamos pelas chamadas provações. As provações são oportunidades que nós recebemos de nos ajustarmos com a lei, quando isso está bastante comprometido em nós, e repararmos quando já estamos ajustados e já estamos devolvendo ao mundo o bem que nos é possível fazer. Então, a reencarnação, ela tem também, além dessa característica de ajustes e reparações, a expansão do que nós trouxemos de mais precioso em nós, ao longo dos séculos. Sejam talentos a serem multiplicados, habilidades, vocações, experiências evolutivas, tudo que nós trouxemos de especial em nós também viemos para dar expansão. E o Evangelho nesse item, que é a escolha de provas, diz assim: Bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente: sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações tem por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. E não tem merecimento quando tem por objetivo, senão, a si mesmo, que resulta no egoísmo e no fanatismo. Nós temos lido esse trecho muitas vezes na semana, né? Mostrando que muitas pessoas sofrem inutilmente. Emmanuel tem várias lições que falam sobre isso. Sofrem, têm insegurança, têm medo, têm resistência, têm rebeldia, têm mal-estar, sofrem. Mas é um sofrimento movido por forças cegas, movido pelo medo de existir, o medo de viver, o medo de não existir, o medo de realizar, o medo de crescer. Ou seja, o medo de desacomodar um estado crônico, prazeroso.
E é lógico que a consciência vai mobilizar e vai gerar aflição. Então, a pessoa sempre aflita, sempre tem sintomas físicos, sempre procura médico, sempre procura isso, sempre procura aquilo. Mas o momento que nós estamos vivendo será que nós queremos fazer transformações para nosso? E é isso que o Evangelho vai nos dizer. Quando nós convergimos as nossas questões para o bem do próximo, no nível dos sacrifícios, né? Nós estamos, então, fazendo um acréscimo na nossa evolução. E hoje eu gostaria de nós estamos falando de gênero de provas para que cada qual identifique o seu gênero de provas, né? Que são grandes grupos, que têm detalhamentos nesses grandes grupos. Mas hoje a gente gostaria de iniciar um gênero de provas muito interessante que não consta em todos os planejamentos reencarnatórios, que é a profissão, que é o trabalho. A profissão pode ser um item especial no planejamento reencarnatório ou não. Quando não? 90% não. Porque 90% vai seguir as suas habilidades. Vai seguir as suas experiências prévias, vai seguir um desejo especial de buscar uma aquisição diferente, de fazer um trabalho que lhe atrai ou que lhe desafie bastante e que seja a fonte do seu provento, que ele possa trabalhar com dignidade e ganhar a sua vida com o suor do próprio rosto, simbolicamente falando. E nisso não há ajustes com a lei em especial e tampouco alguma tarefa mais detalhada que vai compor a sua existência na Terra. Então é importante aqueles de nós que não temos um detalhamento na profissão que possamos seguir confiantes. Eu posso ter a profissão A, B, C, e em determinado momento mudar para a profissão D e está tudo certo. Porque isso não está na definição do que eu vim me ajustar com a lei de Deus. Está na proporção das experiências prévias que o Espírito já trouxe. Há espíritos bastante experientes numa área profissional, ao longo de muitos séculos, que vão dar sequência às suas experiências. Mas há alguns, que aí entram no planejamento reencarnatório, que precisamos, às vezes estamos vindo há 1000 anos numa mesma experiência, mas o espírito é pluridirecionado. Nós temos múltiplas facetas a serem desenvolvidas. E é provável até que em alguma reencarnação a espiritualidade nos sugira que estanquemos temporariamente a nossa vocação natural para podermos dar sequência a um novo caminho que não tínhamos percorrido antes. E esse novo caminho é um caminho que traz desafios, dificuldades. Principalmente se a pessoa muda absolutamente a área de atuação, onde o desenvolvimento do raciocínio vai verter de outra forma. Isto são as especialidades do planejamento reencarnatório em relação ao progresso do espírito. Vamos ver o que Emmanuel traz para nós sobre isso, a lição da Religião dos Espíritos. A religião chamada reencarnação diz assim: reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição. Porque alguém que se consagre hoje à medicina não quer isso dizer que haja ontem semeado moléstias e sofrimentos. E nós precisamos abolir do nosso pensamento essa posição maniqueísta. Ah, então você é médico porque matou pessoas ou porque fez sofrer. Ah, você é engenheiro porque você destruiu a ponte com a bomba atômica. Isso é um pensamento infantil. O que o espírito precisa de progresso pode ser reparação, sim. Pode ser reparação. Mas a reparação é para que ele acrescente valores. Pode ser reparação.
Pode ser ajuste com a lei, que é aquele desafio difícil daquela profissão que a pessoa reluta, mas sabe que precisa viver. Por quê? Tanto o ajuste quanto a reparação, elas só existem quando tem pessoas envolvidas. Se eu tiver uma profissão absolutamente solitária, ela geralmente não é nem ajuste e nem reparação. Ela é uma habilidade que eu desenvolvo e que não depende de nada dos meus afazeres, nem eu tomo conta disso. Faço uma coisa para terceiros venderem, por exemplo, faço sossegado dentro de casa. Então isso é uma ocupação útil, é um trabalho digno, mas não denota que é um gênero de provas que o Espírito escolheu. Por isso que nos é dado o livre-arbítrio, a inteligência e as experiências para que a gente tome decisões. Hoje em dia, nós temos visto, de uns 5 anos para cá, isso se acentuou muito, que os jovens têm extremada dificuldade para escolher a profissão. Extremada. Primeiro porque são quase que induzidos pelas próprias escolas, aquelas profissões que são tidas como top. Segundo, que muitas vezes os pais e familiares que trazem alguma frustração profissional gostaria que o filho fizesse aquilo que foi a sua frustração. E terceiro, porque o espírito estagiou muito pouco em experiências muito sérias profissionais. E veio sem a vertente da experiência para escolher a sua profissão. E o fazem no momento em que a anterioridade está eclodida. Olha que difícil para o jovem. 16, 17, 18 anos é o fulcro do passado emergindo, trazendo um desassossego enorme para aquele espírito que está se debatendo dentro de si mesmo e tem que escolher alguma coisa que não está pronta dentro de si. Então, são situações muito delicadas que nós temos que transitar nisso, né? Às vezes aquele jovem, aquela jovem não trazem, faz 300 anos que não trabalham, que viveram às custas de outros bens, que não tiveram tarefas sérias de responsabilidade, então agora ficam nessa vulnerabilidade. Então isso não é gênero de provas. Isso são experiências que o espírito tem que fazer, busca aqui, busca lá, se ajeita e vai e tal, e acha um caminho para si. Muitas vezes o espírito, para senhorear o domínio das ciências que tratam do corpo, voluntariamente lhes busca o trato difícil no rumo de mais elevada ascensão. Isso é do espírito escolher. O gênero de prova pode ser a ciência médica, pode ser as ciências exatas, pode ser a ciência. Mas o espírito mais amadurecido, que foi preparado para esse gênero de provas, ele quer desafios, ele vai além, ele se esmera, ele se aprimora, ele tem um prazer de buscar, de solucionar, de ser o melhor. Porque isso significa que ele já tem uma base de experiência anterior. E é por isso que o espírito busca, dentro desse gênero de provas, a motivação para o trato difícil no rumo de mais elevada ascensão. Isso num ramo. Agora ele vai falar da engenharia, por exemplo. Porque um homem que se dedique presentemente às atividades da engenharia não exprime semelhante escolha, essa ou aquela, dívida do passado. Não necessariamente é dívida, mas pode ser um processo ascensional. Não é só aquela dívida do passado na destruição dos recursos da terra. É isso que nós temos que abolir de nós. Olha, você é engenheiro e tal, porque você fez isso, o contrário. Isso não é assim que a justiça de Deus funciona. A justiça divina nos dá oportunidades. Obviamente que se forem casos de relevante transgressão à lei,
O nível de dificuldade profissional que a pessoa terá é realmente proporcional aos desastres que ela cometeu em nome de uma profissão, seja qual for. Mas sempre as profissões que estão relacionadas à coletividade de pessoas, essas têm mais indícios de planejamento reencarnatório. Que você vai lidar com pessoas, que vai interferir de alguma forma na vida daquelas pessoas, que vai educar ou não aquelas pessoas, que vai intervir na vida delas, ou que vai criar um mundo material para abrigar essas pessoas, que traga na estrutura da engenharia, da arquitetura, o progresso que a gente vê do mundo espiritual. São espíritos que já trazem das colônias espirituais moradas celestes mesmos, que querem reproduzir aqui na Terra, né? Então, isso são indícios do planejamento reencarnatório. Em muitas ocasiões, o espírito elege esse gênero de trabalho tentando crescer no conhecimento das leis que regem o plano material. Então, porque nós temos que desvendar a cada vez mais as leis que regem a matéria, porque é o mundo material em que nós estamos vivendo. As leis que regem a matéria, elas precisam ser esgotadas por cada um de nós. Não é esgotadas nas teorias que estão nos livros, eu preciso passar pela experiência. Entendam isto. Os homens já desvendaram as leis que regem a matéria, mas eu não experimentei isso. E para que isso seja um fato dentro de mim, eu preciso passar pela experiência. Então, o espírito vai desenvolver a inteligência, mas se ele não tiver com essa inteligência profundamente alinhada com a moral espiritual, com as leis divinas, se isso não tiver par a par, nós estamos já fazendo graves deslizes que vão gerar para nós tormentos e conflitos profissionais. E é um número enorme de pessoas que atendemos com tormentos e conflitos de natureza profissional. Porque aliar no mundo de hoje, ser retilíneo com as leis divinas, conciliar com o que é possível das leis dos homens, esse é o desafio desse gênero de provas, que está ligado à retidão, que está ligado à honestidade, né? Então, leis que regem o plano material em marcha para mais altos postos na vida superior. Entretanto, diz Emmanuel, se o médico ou o engenheiro sofrem golpes mortais no exercício da profissão a que se devotam, de certo, nela possuem serviço reparador. Porque às vezes são alvo de abalos profundos profissionais. Esse é um indício. De certo, nela possuem serviço reparador que é preciso atender na pauta das corrigendas necessárias. Ajuste com a lei. Às vezes o espírito já vem com experiência, mas ele já traz moralmente os seus deslizes, que não conjugam com a sua experiência profissional, mormente quando esta lida com pessoas, direta ou indiretamente. Então, toda restauração exige dificuldades equivalentes. Nada existe sem preço, né? Sempre tem o desafio. Para a gente concluir, a gente vai continuar esses dias falando sobre isso. À vista disso, não te habitues a medir as dores alheias pelo critério de expiações. Porque quase sempre, almas heróicas que suportam o fogo constante das grandes dores morais, no sacrifício do lar ou nas lutas do povo, apenas obedecem os impulsos do bem excelso,
a fim de que a negação do homem seja bafejada pela esperança de Deus. É um estado de entrega, né? De entrega para aquilo que viemos fazer. Que a gente não se perca profissionalmente nas ilusões, querendo fazer coisas que nem nos cabe, que nem seria da nossa competência, ou negando de fazer aquilo que já nos cabe, mas que ainda nós estamos na acomodação, porque nós estamos falando desse gênero de provas, que é o profissional. Nós estamos dentro de qual lei de Deus? A lei do trabalho. Então, é um gênero de provas dentro da lei do trabalho. Porque a lei do trabalho é o carro-chefe das leis. É a primeira que vem como uma locomotiva para impulsionar que as outras também sejam vivenciadas. Porque tenhamos claro que quem não vive a lei do trabalho, dificilmente terá como viver a justiça, amor e caridade. Então, nós estamos aquecendo o nosso pensamento, né, para a lei do trabalho e o quanto ainda essa lei é difícil para a grande maioria de nós. E por isso o gênero de provas profissionais tem a ver com isto. O quanto a história desse espírito na lei do trabalho ao longo dos milênios se fez bem estruturada ou ainda nem tanto. Nós temos falado que a prova, ela gera uma aflição. Então, pelo menos no primeiro momento, até que a gente compreenda. Muitas vezes o espírito, ele tem uma profissão, ele é um exímio técnico, ele é um exímio profissional, ele tem um primor naquilo que ele realiza, é reconhecido por isso, mas ele não tem um sucesso monetário. Muitos profissionais passam por isso, enquanto outros não têm tanta expertise, não têm tantas possibilidades, não têm um know-how íntimo e rapidamente ascendem financeiramente, se tornam grandes fortunas. E aí é importante que a gente entenda que a pessoa, o espírito, muitas vezes fica com o pensamento que isso é então o gênero de prova dele. E nem sempre. Porque às vezes o gênero de prova é a riqueza e a pobreza, como nós temos falado esses dias. Às vezes o espírito, ele é super competente, ele desenvolve um excelente trabalho, mas ele não progride de jeito nenhum materialmente. E aí o gênero de prova não é a profissão. E isso é muito importante que nós possamos compreender. Porque o gênero de prova, quando é a profissão, como a Célia está colocando, o que acontece? O espírito, ele tem uma profissão muito bem definida, mas todo dia ele quer largar. Todo dia ele acha que não é aquilo. E ele fica procurando situações, porque a prova, quando ela é acerba, quando ela exige, e o espírito não é dado ao trabalho da sua transformação, ele tem dificuldade de permanecer na prova. Isso é uma coisa muito importante. A pessoa fica pensando assim, olha, eu vou trabalhar,
já que eu não tenho jeito, tem que ser isso mesmo, vou trabalhar. Eu vou trabalhar até eu conseguir um patrimônio que eu possa largar isso. Então, aí está o gênero de prova. Porque o espírito tem habilidade, ele foi preparado. Quando ele olha para a vida dele, ele fala assim, nossa, foi tão fácil, entre aspas, eu chegar nessa profissão, enquanto outros fazem um esforço tremendo e muitas vezes não conseguem, ou se conseguem é depois de muita, muita, muita luta. E eu não. Eu simplesmente fiz um movimento, aquilo se desdobrou, desdobrou, desdobrou e eis-me aqui com essa profissão. Mas, geralmente, o espírito tem uma série de características que denotam a prova, que é a insegurança. O espírito olha para aquela profissão e fala, nossa, mas será que é isso mesmo? Ele tem medo. Então, como a Célia falou, olha, se o espírito veio com a possibilidade de ser engenheiro e ele tem uma reparação a fazer, e a reparação, como a gente sempre tem dito, é dentro de nós, né? É íntima. E aí ele passa na faculdade, é um excelente aluno, rapidamente ele se coloca no mercado, rapidamente ele começa a ter projetos. Aí ele faz o projeto primeiro, aí ele fala, será que não vai cair? Então é um predinho, faz um predinho. Ele confere. Aí o prédio começa a erguer. Aí o pedreiro faz alguma coisa errada, dá uma rachadura, ele entra em pânico. Mas será que foi o cálculo? E começa, né? Porque a profissão é uma prova para o espírito. E aí ele custa acabar aquela obra, mas acaba. Aí vem a próxima. Ele custa para pegar, mas ele pega. E ele não pode dizer que ele é exatamente feliz na profissão, mas que é uma luta de todo dia, de toda hora, de enfrentar isso, enfrentar aquilo, né? É diferente do espírito que optou por aquela profissão, mas ele não tem lá grande talento e também não se preocupa muito. Se cair, caiu, a gente conserta. Se rachar, a gente põe alguma viga. Enfim, ele lida com aquilo de uma forma diferente. Então, descobrir se a nossa profissão é uma prova é muito importante, porque nós vamos ver espíritos com profissões muito nobres que deixaram a profissão e a pessoa fala assim, é porque eu não gostava, é porque eu escolhi errado. Às vezes isso acontece, com certeza, mesmo porque, como a Célia colocou, nós somos convidados a escolher a profissão no momento em que estamos muito tumultuados, que a memória está eclodindo, tudo está confuso, né? E é comum um espírito escolher uma profissão, vai até um ponto, aí vê que não é aquilo, escolhe outro, vai até um ponto, vê que não é aquilo, às vezes troca 2, 3, 4 vezes de profissão, né? Faz até várias faculdades. Isso não significa gênero de prova com a profissão. Às vezes significa que o espírito ainda está se descobrindo, está a caminho, mas não é gênero de prova. Porque o gênero de prova, a prova, quando ela se estabelece, isso é muito importante, é assim, ó, quando vê a gente está na prova. Não é assim, eu fico escolhendo aqui, fico escolhendo lá e tal. Quando vê, a gente está na prova. Quando a prova é de união, quando vê, a gente está unido com aqueles espíritos. Porque aquilo é um planejamento reencarnatório. Então,
é muito importante realmente nós compreendermos, porque senão nós vamos interpretar de maneira equivocada. Então a pessoa desistiu daquela profissão e foi procurar outra, deixou a prova. Às vezes aquilo não era prova. Né? O espírito está buscando outros caminhos, porque está experimentando. Há espíritos que têm uma mente mais generalista e há espíritos que têm uma mente mais especialista, né? Então, os espíritos que têm uma mente mais generalista, imagine, por exemplo, Leonardo da Vinci, que era um gênio. Ele era gênio em quase tudo. Qualquer profissão que ele escolhesse, ele teria um êxito inimaginável, né? Porque nem era desse planeta. Então, nós estamos começando esse tema e é muito importante, porque nós vamos ver pessoas extremamente bem-sucedidas, mas que, em função de um fato que aconteceu, de uma insegurança, do materialismo, de alguma coisa que envolve a pessoa, deixa aquela profissão e assume outra. Aí é abandono de prova. Então, não somos nós que estamos aqui falando do Evangelho, é que vamos dizer para as pessoas, olha, essa era a sua prova, você abandonou a sua prova. É cada um de nós que vai perceber na sua intimidade se é ou se não é. Porque geralmente quando a gente fica livre entre milhares de aspas da prova, parece que é uma delícia. Por que eu não fiz isso antes? Né? Mas as consequências, fatalmente, vêm pelas nossas escolhas. Então, estamos aquecendo esse assunto para irmos abordando particularidades e essas reflexões, elas são muito importantes, né? Muito importantes mesmo, porque quando o Espírito vem com esse gênero de prova, as coisas naturalmente se desdobram e a pessoa cai, entre aspas, naquela circunstância que é a prova. Ela mesma pergunta, nossa, como que eu vim parar aqui? Eu nem tenho competência, eu nem tenho isso, eu nem tenho aquilo. Mas é o gênero de prova que vai se desdobrar. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em Seu nome, queremos Te agradecer pela oportunidade, Senhor, que temos nesta hora de nos encontrarmos refletindo sobre a nossa vida, sobre as oportunidades grandiosas que Deus nosso Pai nos ofereceu para que nós nos tornássemos espíritos melhores, para que pudéssemos, nesta existência, Senhor, nos reajustarmos com a lei, nos tornarmos espíritos mais lúcidos, mais operosos no bem. Queremos Te agradecer por esta hora tão importante em nossas vidas, em que o Senhor nos envolve com o Seu amor, com a Sua misericórdia. Ampara, Senhor, a nossa família, nossos amigos. Ampara, Jesus, todos aqueles que estão necessitados nesse instante da Sua presença. Envolve, Mestre, todos aqueles irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa.
visita-os, ausculta a sua intimidade, promove para com eles momentos de reflexão íntima, para que eles recebam nesta hora o que recebemos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Ampara, Jesus, todos os lares da terra, toda a humanidade. E nesta hora rogamos pelo Brasil, por esta pátria amada, Senhor. Esse ambiente que o Senhor nos oportunizou para nos tornarmos espíritos evangelizados, contribuindo para que esta nação seja a pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.